Esteja convosco, agora sim, oficialmente. Estamos iniciando agora a live, né, hoje com o pastor Antônio José. E eu já vou aqui pedir para você convidar seus amigos, já vou convidar aqui a galera também. Então hoje o pastor Antônio José vai estar trazendo uma palavra de Deus ao meu e ao teu coração. Nós estamos aí nessa batalha de 7 dias de jejum, oração. A cada dia Deus tem falado conosco, né, tanto através dos momentos de oração, de leitura bíblica, como também através desses momentos da palavra, né? Então, eu já quero convidar você aí para estar com a gente aí conectado hoje, quinta-feira, né, noite, que Deus quer falar aos nossos corações. Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso, nós estamos com grandes expectativas do que Deus vai falar ao nosso coração hoje, né? Nós estamos aí com grande expectativa também do que Deus tem para nós, reservado para nossas vidas nos próximos dias, né? Então, já peço para você aí ficar conectado, porque será bênção. Amém? Paz, aí, entrando aí aqui, Serrinha, a Júlia Keren, Deus abençoe Júlia, abençoadinha, as Deus. E aí o pastor Antônio já está com a gente, então já vou pedir para ele. E a gente vai ministrando a palavra aos nossos corações. Paz, pastor. Paz, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo na bênção, graças a Deus. Pastor, pode ficar à vontade aí para ministrar, o pessoal vai entrando, depois alguns irmãos só vão poder assistir depois, e Uhum. o senhor vai liberando aí o que o senhor tem no coração pra gente, tá bom? Pode ficar à vontade. Maravilha, glória a Deus. Primeiro, quero agradecer o convite, Pastor Rafael. Realmente é um prazer estar junto com vocês durante esse tempo, durante esse momento, né? E que o Senhor possa estar abençoando, né, a Igreja Quadrangular de Arneiroz ainda mais e todos aqueles que nos acompanham no nome Amém. do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom, amados, esse é um tema maravilhoso, um tema desafiador e um tema que o Senhor realmente tem muito falado conosco, né? Então eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso 3. Então diz assim a palavra do Senhor. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora diga o que eu tenho que fazer. Ainda não chegou a minha hora. Vamos ler de novo? Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: O vinho acabou. Então Jesus respondeu: Não é preciso que a senhora me diga o que eu tenho que fazer. Ainda não chegou a minha hora. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que continue falando conosco, em nome de Jesus. Pai amado, Pai Em nome querido, de Jesus. nós te louvamos pela rica oportunidade que temos de meditar na Tua palavra, de meditar, Seu Deus amado, naquilo que o Senhor tem para trabalhar em nossos corações. Meu Deus, que a Tua palavra possa ativar fé em nossos corações, que a Tua palavra venha transformar os nossos corações e que Teu Espírito Santo continue falando conosco, meu Deus, continuamente, e que nós possamos ser uma terra boa, a qual a Tua palavra, ao ser lançada hoje, venha frutificar e cumprir os Teus propósitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amados, esse propósito, né, agindo Deus, quem impedirá? É um propósito que nos instiga, é um propósito que desafia a nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, é um propósito que nos leva também a buscar o discernimento do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A hora do milagre.
Porque quando nós estamos precisando de um milagre, às vezes nós temos aquela sensação de urgência, né? O milagre tem que ser agora. Mas é interessante porque nós vemos aqui uma ocasião em que parecia ainda não ser a hora de Jesus agir. E aí vem uma perguntinha para nós nessa noite. Como nós temos reagido diante das dificuldades? Como você tem reagido diante dos problemas? Porque diante das situações difíceis, muitos acabam se desesperando e acreditam até mesmo que Deus não os está ouvindo. Muitas vezes, pastor, eu acredito que o pastor Rafael também já está por essa situação, que às vezes chegam pessoas para nós e dizem assim, ah, meu Deus, mas parece que Deus não está me ouvindo. Eu oro tanto e Deus ainda não resolveu a minha causa, não resolveu o meu problema, né? E muitas vezes as pessoas, por terem esse senso de imediatismo, muitas vezes elas acabam desistindo. Mas vale a pena a gente lembrar que Deus ele trabalha em cima da nossa perseverança. Não é à toa que o próprio Jesus ele disse, batei, batei. Ele usou a palavra bater mais de uma vez. Ele disse, batei, batei e abri-se-vos-á. Isso diz respeito a um princípio, que é exatamente perseverar, não abandonar a nossa fé, não desistir e não viver por aquilo que nós vemos. Porque há uma grande batalha na vida do cristão, que é viver pela fé ou viver por aquilo que nós vemos. Judas, na sua carta, ele dá uma repreensão muito severa para os crentes que ele chama de crentes almáticos. O que é o crente almático? É aquele crente que vive pela sua emoção, vive pela sua alma, né? Ele deixa com que a sua alma venha a ser dominada por aquela circunstância a qual está sendo percebida pelos nossos sentidos, seja pela visão, pela audição, pelo olfato, né? Como seres humanos, nós temos sentidos para perceber o ambiente externo. E muitas vezes os nossos sentidos, eles falam tão alto que mexem com as nossas emoções. Por exemplo, tem pessoas que quando escutam uma música, ela chora, ela se emociona, né? De repente traz memórias, né? Aquela música. E esse é o grande desafio. Porque os problemas, quando eles nos acercam, eles vão causando situações à nossa volta que estimulam os nossos sentidos, que de repente começam a mexer com as nossas emoções, e se nós não estivermos disciplinados em ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo de Deus, nós acabamos por ser guiados, como Judas fala, pela nossa alma, pelas nossas emoções. E a fé, ela não depende daquilo que nós vemos ou daquilo que sentimos. A fé, ela depende da atitude que nós vamos tomar em relação à palavra de Deus liberada a nosso respeito. A fé, ela não é uma teoria. Glória a Deus. A fé, ela não é uma filosofia. A fé, ela é prática de vida. Ela é nada mais, nada menos do que decidir praticar a palavra que Deus liberou a nosso respeito. Então, tem muitas pessoas que acham que a fé ela é um pensamento positivo, né? Que a fé ela está no campo das emoções. E quando nós somos guiados por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos, nós estamos fadados ao fracasso. Porque muitas vezes o Senhor Jesus, ele permite com que situações aconteçam, muralhas se levantem, com que situações adversas venham contra nós, para instigar a nós exercermos a nossa fé. É como um músculo. Uma pessoa que começa a fazer exercício, por exemplo, tem momentos em que ela vai querer desistir, né? Por exemplo, começa ali o levantamento de peso, vai ter uma hora que o braço vai doer, tem uma hora que vai dar uma cãibra, né? Mas se ela começar a perseverar, aquele músculo vai começar a se fortalecer e ele vai começar a se destacar. Semelhantemente é a fé. A palavra de Deus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vê.
Então a minha fé ela tem que estar baseada completa e exclusivamente na palavra de Deus a meu respeito, naquilo que Deus fala a meu respeito. E isso é um desafio. Por quê? Porque os problemas ele mexe com as nossas emoções. E aqui uma situação onde a fé daquelas pessoas que estavam naquela festa de casamento em Caná da Galileia foi completamente desafiada. Vamos contextualizar, né, onde que Jesus estava. Ele recebe um convite, juntamente com a sua família, para ir a uma festa de casamento numa localidade chamada Caná, né, conhecida como Caná da Galileia. E era muito comum naquela época as festas de casamento durarem pelo menos uma semana. Né? No mínimo, uma festa durava 7 dias. E uma festa regada, né, a muito vinho, por exemplo, para os judeus o vinho era símbolo de prosperidade, era símbolo de alegria, símbolo de bonança. E no meio da festa, o vinho acaba. E havia uma crença naquela época que se o vinho acabasse no meio da festa de casamento, era sinal de um mau presságio. Era sinal de maldição sobre a vida daquele casal. Ou seja, um casal que estava começando a vida a dois, que estava iniciando uma nova fase em sua vida, já estaria começando mal. Seria como hoje, a gente costuma dizer, né? Algumas pessoas têm esse ditado, fulano começou com o pé esquerdo. Então, automaticamente, quando no meio daquela festa acaba o vinho, traz no coração das pessoas que tiveram aquela informação, automaticamente essa memória, essa superstição de que, poxa vida, o casal está começando com o pé esquerdo. É um mau presságio, é um casal que não vai ter prosperidade, é um casal que não vai ter a bênção de Deus, é um casal que não vai ter uma vida feliz, é um casal que não vai ter vida abundante. Porque toda essa simbologia do vinho tinha naquela época entre os judeus, né? E aí vem o desafio de ser dominado por aquela situação ou crer na palavra de Deus e na presença de Jesus que estava ali naquela festa, né? É um princípio muito importante que nós aprendemos aqui. Quem é que nós estamos convidando para adentrar a nossa casa e se de fato nós confiamos na presença do Senhor Jesus? Porque muitas vezes nós até dizemos assim, o Senhor é bem-vindo na minha casa. O Senhor pode fazer o que Ele quer na minha casa. Mas muitas vezes nós queremos estar no controle. E aí, amados, nós precisamos compreender que a demora do agir de Deus não é um sinal de que você não está sendo ouvido. A palavra de Deus diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, impedidos de ouvir o clamor. As mãos do Senhor não estão encolhidas, não estão mirradas, impedidas, né, de abençoar. Mas, muitas vezes, a demora em termos uma resposta à nossa oração, pode ser, por exemplo, um teste. Sim, um teste, uma aprovação, vamos dizer assim, para saber se você irá confiar pacientemente no Senhor ou se irá desistir, como tantos outros. Né? A Bíblia diz que o próprio Deus, ele fez com que Israel caminhasse errante pelo deserto durante 40 anos para provar o coração daquele povo, para lapidar o coração daquele povo. Eu até costumo dizer o seguinte, que se Deus ainda não mudou a situação, é porque Ele está mudando o seu coração. Então, às vezes, nós não conseguimos perceber como que Deus está agindo, como que Deus está trabalhando, e às vezes somos tentados a deixar aquela situação nos dominar. Né? É incrível porque a palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 38, diz assim, Deus falando, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que desistem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então veja como é claro na palavra de Deus esse princípio da perseverança. Esse princípio de que realmente a nossa fé vai ser desafiada para continuarmos esperando pacientemente no Senhor. Em saber que por mais difícil que esteja a situação, Deus está no controle.
saiu do controle. Né? A Bíblia fala que ele está assentado no alto e sublime trono. O que isso significa? Significa que ele está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Nada está oculto ao seu olhar, nada escapa à sua vontade. Mas muitas vezes, por nós não estarmos, às vezes, amadurecidos em nossa fé ou exercitados em nossa fé, nós temos a tendência de achar, Deus me abandonou, Deus não está me ouvindo, eu vou sair da igreja, eu acho que a oração do pastor Rafael ficou fraca, né? Eu acho que a oração daquele outro pastor é mais forte. E aí as pessoas começam a pensar um monte de coisa, porque não conseguem compreender que existe a hora determinada para que Deus realize o milagre. E na hora da tribulação, nós somos tendenciosos a sermos imprudentes, assim como Maria foi. Imprudentemente, Maria pretendeu dirigir as atitudes de Jesus, o que provocou da parte dele uma repreensão respeitosa. Maria devia compreender que, na obra de Deus, ela participava como uma companheira de Jesus, que na qualidade de filho, Jesus prestava-lhe reverência. Porém, na qualidade de Messias e Salvador da humanidade, Jesus só poderia ter Maria como uma discípula. E como todas as outras pessoas que estavam ali naquela festa, Maria necessitava da salvação que o Senhor Jesus veio ao mundo. E precisava aguardar que o próprio Senhor Jesus se manifestasse. Imprudência é um comportamento de precipitação. O cuidado que se espera de uma pessoa que já possui certo nível de conhecimento deveria ter. Por exemplo, um motorista que já tem a sua carteira de motorista, você nunca vai esperar dele, por exemplo, que ele avance o sinal vermelho. Você nunca vai esperar de alguém, por exemplo, que já tirou a sua carteira de motorista, que ele vá, por exemplo, trafegar pelo acostamento. Então, isso é a imprudência. É um comportamento inadequado de alguém que não deveria ter aquele comportamento. Por quê? Porque ele já tem um determinado conhecimento que o leva a não agir daquela maneira, a não agir do jeito que ele estava agindo. A imprudência, ela consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência. E a culpa acaba se desenvolvendo paralelamente à ação. À medida que o imprudente ele age, ele vai se tornando culpado. Quanto mais esse prudente avança num comportamento inadequado, maior é a culpa que ele vai tendo. E aí você olha e diz assim, pastor, o que isso tem a ver? É porque Maria, ela era uma pessoa que tinha experiência com Deus. Ela já tinha visto o agir de Deus. Ela era uma pessoa ensinada conforme as Escrituras. Nós vamos ler, por exemplo, que quando o anjo Gabriel vai anunciá-la que ela seria a mãe do Salvador, então nós vamos ver que ela entoa um cântico. E se você ler o cântico de Maria, conforme o Evangelho de Lucas nos relata, nós vamos ver que o cântico de Maria está repleto de passagens do Antigo Testamento. Está repleto de passagens bíblicas. Então, essas e outras passagens, por exemplo, quando Jesus tinha 8 dias de nascido, Maria vai ao templo para que Jesus fosse apresentado. Ela leva a oferta que estava escrita na lei para a purificação. Então, todas essas coisas, por exemplo, quando Jesus tinha 12 anos de idade, né, que Maria e José levam Jesus a Jerusalém para celebrar a Páscoa, todas essas coisas, essas passagens bíblicas nos levam a concluir que Maria era uma pessoa que conhecia Deus, era uma pessoa que tinha experiência com Deus, era uma pessoa que conhecia os mandamentos do Senhor. Mas ainda assim, nesse momento, né, que acaba o vinho na festa lá de casamento a qual eles estavam participando, Maria agiu erroneamente ao querer dizer a Deus o que ele devia fazer. Ao querer dizer a Deus o que ele tinha de fazer. E a Bíblia diz, amados, que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor.
Provérbios 21, verso 30, fala sobre isso. E não é diferente, amados, muitas vezes com nós mesmos. Quantos de nós estamos passando por uma tribulação, dizemos, eu entreguei nas mãos de Deus, mas na verdade fizemos isso da boca para fora. Na verdade, estamos querendo dar o nosso jeitinho. Queremos dizer a Deus como que Ele deve fazer. Né? Olha, Deus, se o Senhor fizer dessa maneira, vai ser melhor. Olha, Deus, eu acho que desse jeito não vai dar certo. Sabe? Por quê? Porque nós somos seres limitados ao tempo e ao espaço. Nós estamos presos ao aqui e agora, neste momento. Mas Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então, Ele trabalha com a eternidade. O Senhor, ele conhece o nosso amanhã, como Ele mesmo diz na sua palavra. Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Pensamento para vos dar um futuro de paz e não de mal. O fim que vocês desejam. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são maiores do que os seus. Mas muitas vezes nós insistimos em ter o controle. Porque nós temos a tendência de querer planejar, né, a nossa vida. E não há nada demais em planejar. É normal do ser humano planejar. A Bíblia diz isso, que o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. E é isso que essa segunda parte do texto é que nós precisamos entender, que a resposta final vem do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Só que muitas vezes a gente não quer confiar nessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente insiste em querer ter cada passo da nossa vida planejado, cada passo da nossa vida a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber o que nós temos que fazer. Só que Deus, Ele é um Pai amoroso. E todo Pai amoroso, Ele ama surpreender os seus filhos. Então, irmãos, se nós de fato cremos que Deus está no controle, de que o Senhor, a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, quer um conselho, menino? Larga de ser besta, deixa o controle nas mãos de Deus, né? Vamos sair do controle, vamos deixar com que Deus possa agir da maneira que Ele deseja agir, porque Ele sabe como operar. Glória a Deus. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Como diz as Sagradas Escrituras, um vaso jamais pode chegar para o oleiro e dizer assim, por que você me fez desse jeito? Você colocou para mim só uma asa, eu queria duas, né? O cara que criou esse copo, ele não pode dizer assim, você me criou transparente, eu queria que eu fosse de alumínio, eu não queria ser de vidro. Não. A coisa criada não pode questionar o seu Criador. Por quê? Porque o Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Então nós temos esse desafio de não nos deixar ser levado pela nossa alma, pelas nossas emoções. Sabe, amados, na hora do casamento ali, eu fico imaginando a aflição, né? Talvez ali muitas soluções talvez foram pensadas. Vamos mandar um menino ali no mercadinho mais próximo, vamos comprar um garrafão de vinho, né? Vamos ali no alambique mais próximo. O que nós vamos fazer? Vamos acabar a festa mais cedo. Talvez ali muita gente deu muita ideia, pensou muita coisa, né? E de repente ali Maria chega para Jesus e diz assim, mestre, vai ser agora, tem que ser agora, porque se não for, vai estragar a festa. Vai acabar com tudo, né? O pessoal vai perder o gosto, né? A festa vai ficar sem sentido. E Jesus olha, né? E eu lembro aqui, quando Jesus dá essa resposta para Maria, eu lembro do que fala no Salmo 146. Desculpa, no Salmo 46. No Salmo 46, Deus chega e fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe quando Jesus chega para Maria e diz assim, mulher, quieta aí, chegou minha hora ainda não. Calma, eu não perdi o controle não, viu? Eu ainda estou no controle. Eu ainda estou aqui, sabendo como é que eu estou trabalhando na vida desse casal. Você vai ver como é que eu vou glorificar o meu nome. Se aquieta, mulher, crie juiz, não se agonie não. Não fique agoniada não, mulher, eu estou no controle. Sabe, amados? Nós precisamos compreender isso.
Às vezes a gente quer dar o nosso jeitinho, né? Sabe? A Bíblia diz assim, ó, lá em 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para ensiná-lo? Quem? Ninguém pode agir, irmãos, quando Deus não disse para agir, quando Deus não mandou. Olha uma coisa interessante, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 11, diz assim, o Senhor faz tudo perfeito no tempo certo. Oh, maravilha! Já pensou nisso, irmão? O Senhor faz tudo perfeito no tempo certo. Mesmo tendo colocado o desejo no coração do homem pela a eternidade, ainda assim, o homem não conseguiu compreender totalmente o que Deus faz. Oh, amados. O salmista, ele já dizia isso. Senhor, o meu coração não procurou se elevar em coisas maravilhosas demais para mim. Porque há coisas, irmãos, que só pertencem a Deus. Há coisas que nós não vamos compreender. Nós só precisamos crer. Esse é o desafio. Porque se a gente for pensar com a nossa mente humana, a gente vai tentar ficar raciocinando, vai ficar tentando entender. Irmãos, milagre não se explica. Milagre se recebe e se glorifica a Deus. Às vezes fica tentando entender o milagre desse... Mas como é que o maná choveu no deserto? E não, para de entender como é que o mistério vai acontecer. Só creia que o milagre vai acontecer. Como vai ser? Isso aí não cabe a nós, cabe ao Senhor. Porque Ele tem os seus meios, Ele tem o controle de todas as coisas. Sabe? Será que Deus vai mandar alguém me ligar amanhã? Será que vai ser um amigo meu que vai abrir a porta do emprego que eu estou procurando? Será que Deus vai mandar um pássaro aqui com um pedaço de bisteca para mim poder almoçar amanhã? Será que Deus vai mandar um médico passar para mim o remédio certo? Irmão, não interessa como é que Deus vai fazer. Eu só preciso crer que Deus vai fazer. Eu só preciso crer que Deus vai fazer. Agora, como? Não, é Ele que vai fazer. O poder é dele, a glória é dele, a graça é dele, sabe? E o plano é dele. E Ele vai executar os seus planos. Olha que tremendo, o Senhor faz tudo perfeito no tempo certo. No mundo, as pessoas têm um ditado que diz assim, Deus tarda, mas não falha. Não. Deus, Ele nem tarda e Ele nem falha. A palavra de Deus afirma aqui, ó, todas as letras, Ele faz tudo perfeito no tempo certo. Será que você tem procurado discernir a hora do seu milagre? É exatamente o tema da nossa palavra hoje, a hora do milagre, a hora de Jesus entrar em ação. Porque tem horas que a gente chega e fala assim, Deus, se não for agora, também não quero mais não. Deus, eu não aguento mais, se passar de hoje, eu vou me estabanar. Calma, irmãos. É desse jeito. Deixa o oleiro quebrar o vaso mais um pouquinho. Deixa ele peneirar o pó. Deus está trabalhando no seu coração. Deus está te forjando. Deus está promovendo crescimento e amadurecimento na sua fé. Quer que você dependa dele. Sabe, amados? Um amigo meu, que também hoje é um pastor abençoado por Deus, quando ele estava na escola missionária, naquela noite, era a noite de ele pregar. E aí, então, ele já estava todo arrumado, tudo pronto, faltava poucas horas para o culto começar. E aí, Deus chega para ele e diz assim, olha, você vai pregar sobre fé hoje, não é? E diz, é verdade, vou pregar sobre fé. Eu digo, então eu quero te ensinar uma coisa. Sobe na árvore que tem lá no quintal. Né? A base ficava numa chácara, né? Nos fundos da chácara tinha um pequeno lago e tinha uma tirolesa, né? Que nos momentos de lazer os meninos iam lá, ficavam brincando, pulando, tomando banho. E aí ele chegou e falou assim, mas Deus, eu já estou todo pronto, já me arrumei para o culto. Ele disse, não, sobe lá que eu vou te ensinar algo que você vai transmitir na pregação de hoje. E ele subiu na árvore, de onde ficava, né, o ponto de partida da tirolesa. Aí Deus disse para ele, pega a tirolesa, fecha os olhos e pula. Eu disse, não, Deus, não tem condições. Porque se eu pular, eu vou cair dentro da água, porque a tirolesa levava diretamente para dentro da água,
E eu não posso ir para o culto todo molhado. Como é que eu vou pregar todo molhado? Vou levar um choque no microfone, aquela coisa e tal e tal. E aí ficou aquela disputa, ele, o Espírito Santo e tal. Ele disse, tá bom, eu vou pular. Ele fechou os olhos e pulou. E ele saiu descendo na tirolesa. Ele diz que não sabe como que aconteceu, mas que quando ele pulou da tirolesa e foi deslizando, de repente, quando ele se deu por conta, os pés dele estavam em terra firme. E aí o Espírito Santo veio ao coração dele e disse, isso é fé. É você se lançar em mim e você confiar que você não vai se afogar. Porque quando você se lançar em mim, você vai ter a certeza de que os teus pés vão estar em terra firme. Porque eu sou a rocha a qual você precisa edificar a sua fé. Oh, irmãos, que lição extraordinária. Aleluia. Que lição extraordinária, amados. E nós precisamos nos lançar em Deus. Porque naquele momento, Maria, ela quis, irmãos, ajudar Deus. Mas ninguém ajuda Deus. Ninguém diz a Deus o que ele deve fazer. Por exemplo, nós vamos ver lá em 1 Samuel 2, do versículo 7 até o 10, que diz assim, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com os príncipes, e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele dará os pés aos ímpios, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha como a Bíblia fala, como a Bíblia nos ensina. É o Senhor que exalta e humilha. É o Senhor que, de fato, ele levanta do pó o necessitado e do monte das cinzas ergue o pobre. O Senhor é aquele que colocou os alicerces da terra. Sobre ele estabeleceu o mundo. Olha como diz o texto. Ele guardará os pés dos seus santos. Nós precisamos crer nessa palavra. Que é o Senhor que faz as maravilhas. É como diz exatamente o tema desse propósito que vocês em Arneiroz estão trabalhando, agindo Deus, quem impedirá? É o Senhor que faz, não é pela força que o homem prevalece. Às vezes a gente quer prevalecer segundo a nossa própria inteligência, às vezes a gente quer prevalecer pela nossa própria força, pelas nossas amizades, a gente quer dar um jeitinho brasileiro. Não, não. Não é pela nossa própria sabedoria, não são pelos nossos méritos que nós prevalecemos. É pelo poder de Deus, é pela graça de Deus. Olha, por exemplo, Abraão. Deus vem a Abraão e diz assim, Abraão, eu vou te dar um filho. Eu vou fazer uma aliança com você. E através de você serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí o que foi que Abraão e a sua mulher quiseram fazer? Ajudar Deus. Aí a Sara vai lá, pega a sua escrava, a chamada Agar, e permite com que o seu marido possa ter relações com a escrava, para que a escrava engravidasse, e através daquela gravidez, a promessa de Deus viesse a se cumprir. Só, irmãos, que não era isso que Deus planejava. Deus queria fazer um milagre ainda maior, que era curar Sara da esterilidade, que era dar um filho àquele casal, mesmo já estando velhos. Olha o milagre, irmão, foi infinitamente maior. Às vezes nós somos tentados a procurar soluções simplistas, mas Deus, ele sabe como trabalhar, ele sabe como fazer. Veja, por exemplo, a Bíblia também conta de um homem chamado Uzá. A Bíblia diz que a arca da aliança, que simbolizava a presença do Senhor, foi colocada numa carroça. E quando os bois estavam carregando a arca, era, talvez uma estrada bem esburacada, era bem, talvez, algumas estradas parecidas com a daqui do Ceará, cheia de buraco, E aí, de repente, a arca começou a cair. E a Bíblia diz que Uzá estendeu a mão para segurar a arca. E na mesma hora, ele foi fulminado pela ira de Deus.
Aí as pessoas podem olhar assim e dizer, poxa, mas que Deus carrasco. Ele estava querendo ajudar, segurar a arca para não cair. Amados, a arca simbolizava a presença de Deus. Deus não tinha perdido o controle da situação só porque a arca começou a balançar. Ninguém ajuda Deus. É exatamente por esses exemplos que nós vemos que lá na festa de casamento em Caná da Galileia, infelizmente, Maria chegou querendo dizer para Jesus o que ele devia fazer. A hora de Jesus, amados, chega quando não sabemos mais o que fazer. A hora do milagre chega quando todas as possibilidades humanas se esgotam. Quando os noivos em Caná não sabiam mais o que fazer. Quando fugiu o controle dos homens, é que entrou no controle de Jesus. Quando fugiu o controle dos homens, é que Jesus entrou em ação. Lembre-se disso, amados. Quando todas as possibilidades já estiverem esgotadas, não desanime. Creia ainda mais. Porque quando entra na esfera do impossível, entra na especialidade de Deus. Nosso Deus, ele é especialista no impossível. Porque agindo Deus, quem impedirá? E aí, amados, nós vemos o desfecho daquele grande milagre. Que o Senhor Jesus pede 6 talhas de água, manda encher, e ali, na hora que as talhas estão cheias de água, ele manda com que fosse levada aquelas águas, né, aqueles jarros de água, para o organizador da festa. E no meio do caminho, ei, presta atenção, no meio do caminho, quando eles estavam levando as jarras cheias de água, milagrosamente as águas se transformaram em vinho. Sabe por que eu estou chamando a atenção para esse detalhe? Porque às vezes Deus vai te dar uma palavra em relação ao teu milagre e você não vai ver nada com os teus olhos. Você só vai ver o milagre começar a acontecer, você só vai ver a situação começar a mudar quando você começar a obedecer à voz de comando do Espírito Santo de Deus. Deus vai chegar para você e vai dizer assim, ó, leva a água lá para o organizador. Mas, Senhor, ainda é água. Leva. E no caminho, quando eles estavam andando, foi que o milagre aconteceu. Deus chega para Moisés e diz, Moisés, tira o povo do Egito e eu vou dar a eles uma terra abençoada, uma terra próspera, que mana leite e mel. Aí chega diante do Mar Vermelho, os egípcios estavam vindo para matar todo mundo, estavam num vale cercado de montanhas, e aí Deus vem para Moisés e diz assim, Moisés, diga ao povo que marche. Mas como, Senhor? Diga ao povo que marche. Quando o povo começou a obedecer, o mar se abre. Lembre-se, aprenda a ouvir e obedecer uma voz de comando do Espírito Santo de Deus. Porque existem milagres que vão ser liberados quando você estiver no caminho. Quando você começar a exercitar a sua fé. Para muitos, teriam que ver primeiro o vinho dentro do jarro de água. Muitos talvez olhassem e disseram assim, mas eu não vou não, porque eu estou vendo água aí, para servir água, a gente está precisando de vinho. Sabe, amados, tem vezes que Deus tem uma voz de comando que vai ser loucura. Que vai quebrar completamente a lógica do raciocínio humano. Mas quando você se dispõe a obedecer, aí você vai perceber que o milagre vai acontecer. Quando fugir todas as possibilidades humanas, entra na especialidade de Deus. Porque agindo Deus, quem impedirá? Aquele casal teve a sua história mudada. Aquele casal teve... Não foi só uma festa que teve continuidade. Porque se para muitos aquele casal estava fadado ao fracasso, era mau presságio ter acabado o vinho, imagina agora em que o melhor vinho da festa estava sendo servido depois que Jesus operou o milagre. A vida daquele casal nunca mais foi a mesma. Sabe por quê? Porque eles souberam esperar pacientemente no Senhor. Como diz o salmista, esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Não te apresses, não desista, persevere, porque a hora de Jesus é a hora que nós passamos a obedecer, é a hora em que nós perseveramos, é a hora em que Ele tem totalmente o controle das coisas em suas mãos. Porque às vezes
somos nós mesmos que atrapalham de Deus agir. Porque nós dizemos que entregamos nas mãos de Deus, mas a gente fica puxando. Não, Deus, mas não. Ei, entrega. Entrega e deixa Deus fazer. E você vai ver que Deus vai te surpreender no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por todos vocês, no nome de Jesus. Aleluia. Você que tem uma causa nas mãos do Senhor, né, e você deseja um milagre que é impossível. Talvez você precise que o Senhor transforme a água em vinho, né? Uma mudança radical na sua vida. Então eu te desafio a exercer a sua fé hoje, em nome de Jesus. A crer. Lembre-se, a nossa condição não é o que vemos. A nossa condição é o que Deus diz. A palavra de Deus é a nossa condição. É tudo pela fé, irmãos. Eu te desafio a exercer sua fé agora, baseado na palavra de Deus, em nome de Jesus. É pela fé. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante da tua presença, meu Pai, a vida de todos aqueles que nos acompanham nesse momento. Todos aqueles que estão, ó Deus, assistindo esse vídeo. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, é pela fé que cremos que o Senhor está no controle de tudo. É pela fé que cremos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor não perdeu o controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle das coisas. O Senhor não teve um plano que foi de água abaixo. O teu plano está em plena execução. Embora as situações sejam contrárias, embora não esteja de acordo com a nossa lógica, com o nosso raciocínio humano, Senhor, mas eu creio que o plano do Senhor está sendo executado, porque os planos do Senhor jamais se frustram. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora por essa pessoa que por acaso está doente no seu corpo, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo agora toda enfermidade, seja de ordem física, emocional ou espiritual. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, a enfermidade no corpo dessa pessoa, as dores, as inflamações, as infecções, batam em retirada em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro a cura na alma dessa pessoa. Declaro essa vida livre, meu Pai, da ansiedade, da depressão, das fobias. Meu Deus, eu declaro essa vida livre, meu Pai, da insônia, livre do vício, da perturbação. No nome de Jesus Cristo, essa pessoa, meu Pai, que vê vultos, ouve vozes, eu repreendo agora todo espírito de perturbação de dentro dessa casa, de dentro desse lar. Na autoridade do nome de Jesus, sai agora todo espírito de contenda. Toda obra das trevas cai por terra agora. Toda bruxaria, toda palavra maldita está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Portas que estão fechadas comecem a se abrir agora. Meu Deus, abre a porta do emprego. Abre a porta, meu Deus, do negócio próprio. Abre a porta da universidade, do concurso público. Meu Deus, põe a mesa no deserto, Jeová Jiré. Nós cremos, meu Pai, que não é, Senhor, o coronavírus que está no controle, mas é o Senhor que está no controle, meu Pai. E agindo Deus, ninguém impedirá, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós cremos que milagres estão sendo liberados agora e que no nome de Jesus, essa pessoa que ainda não é salva, ela seja livre para ser salva agora. Essa pessoa que está afastada do Senhor, ela venha ser livre agora para se reconciliar com Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, em nome de Jesus. E nós abençoamos cada casa, cada família representada. Abençoamos os casamentos, abençoamos os filhos e os pais, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, Obrigado, pastor, Obrigado por ter liberado esse tempo, essa palavra para nossas vidas. Foi muito edificante, né? E há uma importância realmente termos fé em crer. Até porque se a gente deixar de crer, a gente passa a não viver aquilo que Deus tem para nossas vidas, né? É verdade. A gente não sabe quando, nem como, mas a gente sabe que Deus ele há de trazer uma cura e uma solução para tudo que vem acontecendo. Enquanto isso, a igreja não pode parar. Na verdade, a igreja não parou. É verdade. A igreja está em movimento, né, nas suas casas e no seu seio familiar. Pastor, muito obrigado. Um abraço aí para o senhor, para sua esposa. Amém. E que o senhor continue sendo essa bênção aí nas nossas vidas, trabalhando aí nessa área missionária que eu sei que o senhor ama, né?
Se eu quiser deixar alguma consideração final aí antes da gente encerrar, fica à vontade. Amém, glória a Deus. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente, em nome de Jesus, agradecer o pastor Rafael pelo convite, que o Senhor possa estar abençoando a sua casa, pastor, sua esposa também, no nome de Jesus, Amém. né? Que a sua descendência possa marcar as nações da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Eu vejo só a postagem dessa família linda, maravilhosa, né? E convidar o pessoal aí que está nos assistindo, né? Amanhã, sábado, 8 horas da noite, eu vou estar numa live muito interessante com a Lidiana Girão, ela que é gestora de pessoas, né, profissional de RH. Inclusive, ela estava nos acompanhando aqui na live. Né? Pessoal que está procurando aí se recolocar no mercado de trabalho, ela vai dar várias dicas, né, para quem está precisando de emprego e quer se colocar ou se recolocar no mercado de trabalho. A gente sabe que durante essa pandemia, né, muitos postos de trabalho foram afetados. Então vai ser sábado, né, depois de amanhã às 20 horas. Todo mundo está convidado aí para assistir. No Instagram, @Comando Resgatai. Amém. Então fica o convite aí, né? Participa, é muito importante realmente, até porque é uma necessidade, né? É verdade. Você ter ali o seu dinheirinho para se sustentar, né? Isso. Pastor, muito obrigado. Então a gente vai estar encerrando agora. Deus abençoe. E até a próxima. A todos que estiveram com a gente aí, a gente fica grato. Que Deus abençoe você e sua família em nome de Jesus. Fica Amém. na paz.